Então, na verdade, esse conceito de direita e esquerda ele vem muito dessa percepção que, obviamente, hoje em dia no mundo ela se amplificou de várias formas. Para várias maneiras de se colocar como a social-democracia, né? Ou o marxismo, se o cara quiser discutir o marxismo, ou o liberalismo, se o cara quiser discutir o liberalismo. Então, o Brasil é um país muito... É um país continental, com diferenças históricas muito gigantes, com características muito complexas, que você não vai conseguir colocar num potinho e dividir esquerda e direita. Mas você tem que olhar para o Brasil, aí eu digo você como eleitor, né? Não estou falando como você político. Político. Falando você como eleitor. Entendi. Você tem que se olhar dentro desse país que você vive e falar assim, porra, o que está me afetando aqui? Quais são as pautas que me afetam? Por exemplo, você acha que hoje no Brasil é possível a gente privatizar o SUS? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido, mas tem gente que acha que tem que privatizar o SUS. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS. Não, lá não tem SUS. Pois é. Mas eles têm um sistema, tem o Medicare. Mas tem o meu Obamacare. irmão, tem nego que vai atropelado. Você sabe que o SAMU é o SUS, né? Tem nego que vai atropelado nos Estados Unidos e fala, não, me deixa aqui porque é o olho da cara. Neguinho Vou falir. fale. Sim, o lá Breaking Bad é um cara que tem câncer e vira traficante para não falir. Porque o tratamento de câncer dele é uma fortuna. Não, isso o é um grande SUS trata. problema lá mesmo. O SUS vai tratar o câncer. SUS tem problema? Tem. Tem problema. Por quê? Porque tem pessoas espalhadas pelos setores públicos, que são pessoas que estão ali para benefício próprio. Isso chama-se patrimonialismo. O cara entra para poder garantir alguma coisa que vai dar benefício para ele. E foda-se todo mundo. Então o problema é o SUS? Não. O problema é esses caras, Da forma que ele está sendo conduzido. Forma. Então o SUS é uma política que atende a uma parcela grande da população, e se não fosse o SUS, a gente já está numa situação muito pior do que a gente está hoje. O SUS é capaz de vacinar 8 milhões de pessoas por dia. É um exemplo no mundo. Só se tiver vacina, né? Se tivesse a vacina, a gente já estaria vacinado com o SUS. Então, assim, vou dar voucher. Pô, cara, vai conhecer o Brasil. Dá uma olhadinha no Nordeste. Então o cara entrar no sistema de voucher já vai tem várias barreiras. De certa forma, o Bolsa Família é uma espécie, né? O cara que defende voucher fala isso. Mas a realidade é muito diferente. Não dá pra gente ter a realidade de São Paulo e descobrir como é que funciona o Brasil no Norte, no Nordeste. Eu conheço o Brasil, cara. Eu rodo o Brasil há 23 anos. Eu já fui em lugar que artista nem vai. Pego 5, 6 horas de barco pra dentro do Amazonas. E que, porra, tinha uma cidade lá que todo mundo vivia de Bolsa Família. Aí eu cheguei pro cara e falei, qual é a economia aqui? Todo mundo aqui vive de Bolsa Família, mas virou um bando de vagabundo, porque começaram a ganhar Bolsa Família e não querem mais trabalhar. Eu falei, mas qual era o trabalho que tinha aqui? Aí o cara tinha que cortar cana, sei lá, fazer um trabalho braçal. Quanto é que você pagava pros caras? Uma miséria. Aí o cara não vai, óbvio que o cara não vai, o cara se toca que ele tá sendo explorado. Entendeu? O cara fala, pô, eu tô ganhando aqui o Bolsa Família, o cara tá querendo me explorar, me botar debaixo do sol, não tem direito a porra nenhuma. E tá ganhando dinheiro pra caralho, e eu tô ganhando uma miséria. Então, assim, você tem que tentar entender quais são as políticas que te atendem. Por exemplo, a universidade pública. Você é contra ou a favor? Eu sou a favor, pode ter, mas eu acho que o foco do Estado tem que ser na educação de base. Também. Eu acho que é o mais importante, é você formar o cidadão pra pensar criticamente. E uma coisa não anula a outra. Não anula, mas se você formar o cara de base mesmo, ele tem total condição de arranjar um emprego e de ser uma pessoa que não vai depender do Estado, entendeu? Não, mas assim, quando a gente está falando de educação de base, a gente está partindo do princípio de que o Brasil, teoricamente, seria um país que todo mundo receberia a mesma educação de base. A gente está falando de algo que alguém... Utopia. Exatamente. Utopia. Mas dentro da realidade do Brasil, que é o que a gente está lidando aqui, a gente tem que olhar para o Brasil e ver que a gente sabe que não existe isso, né? A educação de base no Brasil, é um lixo. Ela precisa ser melhorada e a gente não precisa privatizar a educação de terceiro grau, no caso as faculdades, porque elas já são boas. E são privatizadas. Tipo, existem o mercado privado de universidade. Não, tem mercado privado, mas eu digo assim, o que é público, a UFRJ, funciona, a USP... Não, são as melhores. São foda. Aí o que acontece? O cara que estudou na escola particular passa pra pública e o cara que não conseguiu estudar porque o público é ruim não consegue passar pra nenhuma. Isso é o pior cenário. Exato. É o pior cenário. Então o que a gente tem que trabalhar dentro do país? Eu digo como eleitor. Claro. Eu quero alguém que pense que a escola pública é importante, que desenvolva uma escola pública, que capacite essas pessoas a chegarem para estudar numa universidade pública. E aí eu tenho um ensino público de qualidade dentro do país. Sim, total. Para quem é mais à direita,
o cara, de repente, vai falar, não, eu acho que cada um tem que... É meritocracia, cada um vai no seu. E, porra, quem conseguir se destacou. Eu me esforcei, eu consegui. Na cabeça do cara que é da meritocracia. Mas, tipo, lá nos Estados Unidos, a escola pública é super valorizada, o de ensino fundamental. E não é uma política de direita nem esquerda, tá ligado? Não, Se o cara de esquerda tem a visão que uma escola pública de base forte é uma política de burra ou de esquerda, ele é que é meio burro, né? Não. Os Estados Unidos, ele tem... Os republicanos e os democratas, eles... E os Estados Unidos é um império, é uma colônia de desenvolvimento, é um país desenvolvido. É um país que os caras... Não dá pra botar a esquerda e direita como se pensa Brasil lá. Porque, Entendi. por exemplo, o Biden agora mandou para um projeto pro Congresso americano, que é um projeto mais à esquerda que você já viu. Que nem o PT fez aqui no Brasil. De desenvolvimento de infraestrutura. Ele tá taxando as grandes fortunas, está dando recurso para as pessoas, agora durante a pandemia, e fez um pacote gigantesco lá para poder movimentar, obviamente, depois a economia. E meu irmão, isso é um programa que é à esquerda. No Brasil não foi adotado. Entendi. E o Biden nem é um cara à esquerda. Mas por que esse programa é esquerda? Por que isso não é um programa inteligente, se funcionar, entendeu? Não, mas olha só, você tem políticas que Por exemplo, quando você pega o uma Universal Basic Income, a renda básica universal, você diria que é uma política progressista, de esquerda. Mas não, tipo, por exemplo, essa política, ela foi primeiro pensada... É liberal. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Mas a esquerda também pode ser liberal. Entendi. Mas por que é esquerda, tá ligado? Eu acho só... É esquerda porque quando você olha pro país... Não, eu entendo. É esquerda porque todo mundo vai identificar como esquerda. Olha só, a questão é a seguinte. Vamos colocar aqui assim, do ponto de vista das políticas públicas, tá? Quem está mais à direita tem um pensamento mais individual. E quem está à esquerda tem um pensamento mais coletivo. Então, assim... todo mundo de alguma maneira, influenciado por um pensamento. Ou você é excludente, ou você é inclusivo. Então vai depender de que tipo de política você quer adotar. Você quer incluir mais as pessoas ou você quer... Eu vou defender o meu e cada um vai resolver com o que tiver. Mas pode ter um meio termo. Assim. Tem, e por isso que existe o centro-esquerda, centro-direita. Sim. E por isso que você vai compor dentro de um congresso políticas que vão passar mais à direita. Por exemplo, a CLT. Vai ter gente que fala, a CLT dificulta, porque é mais uma parada que tem que pagar, e o patrão, o caralho, papapá. Beleza. Aí vai ter o cara que é o trabalhador e vai falar, porra, tá bom, mas você tá querendo me botar de uma maneira terceirizada, aí eu quebro a perna no meio do caminho e aí eu fico fudido. Que nem outro dia eu vi um motoboy lá onde eu moro, o cara tava dirigindo para um restaurante, foi atropelado, e aí o dono do restaurante chegou lá, o cara tava indo entregar a comida do restaurante, só que o cara é terceirizado e o dono do restaurante não tem nada a ver com isso. Ele vai ficar 3 meses sem trabalhar e foda-se. Quem preserva esse cara?